Glória e paz, igreja, amém? Glória. Eu convido a igreja para abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Pedro. Deixa aqui. Primeira Pedro, capítulo 1. A partir do versículo 3. Ok. Você já abriu no livro de 1 Pedro, capítulo 1, lá no finalzinho, perto do Apocalipse, né? Capítulo 1, versículo 3. Vamos estar lendo até o versículo 9, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma vida ou uma viva esperança. Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Que mediante a fé estais guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, a mais no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Aleluia. Senhor Jesus, somos gratos pela tua palavra lida. E que o Senhor tenha liberdade agora de ministrar a nós, a tua igreja, como devemos proceder conforme a tua palavra. Nos ajude a ter uma nova vida no Senhor, com ações novas, dirigidas e guiadas pelo Espírito Santo. Assim somos gratos por estarmos juntos como o corpo de Cristo, ministrado pelo cabeça que é Cristo, Senhor Jesus Cristo. Amém. Mas antes de sentar, eu gostaria de começar com um princípio de honra. E esse princípio é o segundo mandamento para nós, que é falado: não amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como que a gente vai expressar isso, pastora? Então, você vai dizer para o seu irmão que está do lado, direita e esquerda aí, em pezinho primeiro, do jeito como você está, você vai dizer assim: você tem que me amar. Fala aí para ele, você tem que me amar. E eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso, fala para ele. Porque é Deus que falou: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Uau! Agora, olha bem. Diga agora, você falou para ele que ele tem que te amar, certo? Que você não tem nada a ver com isso. Agora é para você, você vai dizer assim, para ele ou para ela: eu te amo, no amor de Jesus. Sabe por que tem que ser no amor de Jesus? Porque às vezes no seu amor não vai ser suficiente. E às vezes você não vai conseguir amar alguém que talvez não está te amando como o Senhor fala para amar o teu próximo. Então você tem que amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, ame o teu próximo como a ti mesmo, mas é no amor de Jesus. Aleluia. E você não tem nada a ver com isso, é a palavra, é o mandamento, é o segundo maior mandamento,
que o teu irmão tem que te amar, mas você tem que também amá-lo no amor de Jesus. A igreja pode se sentar. Nesse culto de celebração da família, nós estamos trazendo como tema princípio da honra com promessa. Porque não é só uma questão de honrar, mas é uma questão bíblica e que o Senhor nos traz como colheita da sua semeadura a promessa. Então, toda honra seja primeiro a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a sua misericórdia é ilimitada, que nos deu o privilégio de nascer de novo. E de maneira agora que nós somos membros da própria família de Deus. Olha que lindo, ter Deus Pai como Pai. Não só uma frase solta. E nós gostaríamos de compartilhar alguns fundamentos sobre honra. E aí eu quero salientar o seguinte: a presença só se move no ambiente de honra. Então não se distraia com nada nesta manhã, não se permita se distrair. Não perca o que Deus vai falar e vai fazer por você. E com você. Honre o que Ele vai estar falando com você. E aí nós começamos, foi ministrado louvores aqui sobre geração, né? E não foi nada combinado. Mas o Senhor nos fala que uma geração motivada, ela não muda história. Mas uma geração que se move em princípios, sim, ela move história. Ela muda história. Uma geração que só vive ou só está em expectativas, ela também não muda história. Mas uma geração que se move em princípios, sim. E os princípios são os que sustentam todo o mover sobrenatural de Deus sobre nós. Aí eu pergunto à igreja, quem quer sentir e experimentar o sobrenatural de Deus nesta manhã, diga glória. Foi você que disse, não fui eu. Ok? Então precisamos estar em princípios para sustentar o mover sobrenatural de Deus sobre nós. E a presença de Deus só se move no ambiente de honra. Em relação à nossa cultura e linguagem, em relação a como a gente se apresenta diante do Senhor, as nossas ofertas é um exemplo. Biblicamente, nós vemos e lemos na palavra que as ofertas eram preparadas, elas eram separadas, elas eram consagradas, elas eram apresentadas a Deus. Hoje está muito mais, na nossa atualidade, né? Nosso dia a dia, a gente tem meios muito mais fáceis de fazer. A gente coloca um pouco de dinheiro no envelope de dízimos e ofertas. Nós passamos o cartão na máquina. Nós passamos um Pix pelo celular. E muitas vezes perdemos, amados, o senso de honra de entregar algo ao Senhor. É errado, pastor, então colocar o dinheiro no envelope, passar o cartão na maquininha ou fazer um Pix pelo celular? Não. São os recursos que nós temos hoje e devemos utilizá-los. Mas nós temos que trazer à memória a importância, não perder o senso de honra. Não perder que devemos entregar a Deus com muita honra tudo o que temos e tudo o que somos. Servir pode ser algo incrível no início. Uau! Mas se você esquecer o porquê você faz e o que faz, o seu serviço pode ser
algo automático. Porque você vai estar numa escala, é que você vai comparecer? É porque hoje sua oferta vai ser automática, porque hoje você recebeu uma palavra boa, gostou da mensagem? Deus não quer automático. Deus quer que nós nos preparamos, nos entregamos, nos dermos a melhor oferta para Ele. Nós precisamos aprender que o modo automático normalmente sabota o natural. Porque parece que virou uma rotina que você já faz no automático, mas não fica atento ao senso do sagrado. Você é algo tão importante para Deus, que você se entregar para Ele é algo sagrado. É você entregar o seu melhor de si para Ele. É ser altar de Deus. Não devemos sabotar o sobrenatural. Precisamos entender e ter consciência do porquê fazemos e o que fazemos. Se está honrando ao Senhor. E aí a pergunta do Espírito Santo para nós: por que você é filho de Deus? Você já se fez essa pergunta? Por que você vem a uma igreja? Qual o objetivo de vir a uma igreja? Para ver os irmãos? Para ter comunhão? Mas cadê o princípio da honra nisso? Por que você e sua família estão aprendendo algo sobre Jesus? Nós viemos, né, na igreja, tem ministrações. Por que você vai num Giavite? Porque lá também tem estudo. Ok. Mas a pergunta é, por que você e sua família estão aprendendo sobre Jesus? Qual é a mudança? Qual é a história que precisa ser mudada? Não é só por termos um conjunto de moral e condutas melhor, amados. É sobre nós nos reunirmos para termos um encontro único com quem mudou e pode continuar mudando a nossa história. Porque eu digo que nós estamos em processo. Ninguém está 100% preparado. Nós estamos sendo preparados o tempo todo. Temos passados por avaliações. Eu falo que é uma progressão. É o tempo todo o Senhor nos permitindo mudar para honrá-lo. E esse encontro tem que ser com o autor e consumador da nossa fé. Você não veio aqui para ver a pastora ministrar. Você não veio aqui somente para ver os irmãos. Mas você veio para ter um encontro com o consumador da vossa fé. Você veio para honrar a presença de Deus que já estava aqui antes de você chegar. E se esse encontro vem esvaziado de expectativas no Senhor, de honrá-lo, alguma coisa precisa ser repensada. Homens andavam quilômetros, dias e noites no deserto, somente para ouvir Jesus falar, para ter um encontro com Ele. Pessoas caminhavam por dias para ter encontro com Jesus. E não foi diferente comigo e com você. Quantas coisas se levantaram para impedir de você estar aqui nesta manhã? Mas você venceu. Você rompeu para honrar o Senhor.
No destaque foi falado, no dia 19 de outubro, vamos ter o Vida na Vida, que para quem já participou e vai poder se renovar, é um encontro face a face. É você e Deus. Só que não vamos precisar estar num local por 3 dias, mas um único dia que vai fazer toda a diferença na minha vida e na sua. No dia 19, a partir das 9 horas, já vamos estar fazendo a recepção aqui. Receber todos vocês que vão se inscrever em nome de Jesus, para ter um encontro, honrar o Senhor do que Ele está preparando para você, nesse dia específico, 19 de outubro. E às 9h30 já vamos dar início às ministrações. Vamos ter um momento de comunhão, de almoçarmos juntos. Olha que lindo. Depois, na parte da tarde, para anoitecer, vamos ter um café sensacional. Só de filhos de Deus, juntinhos, já cheios da glória do Senhor, porque a glória de Deus vai se manifestar. Você crer nisso, igreja? Diga glória. Então, venha, para você receber essa manifestação de glória. E vamos ter um momento do sobrenatural descendo sobre a igreja de Deus, sobre nós. Mas o Senhor, Ele não vai esperar só o dia 19. Ele já vai trazer algumas gotinhas. Você quer receber gotinhas do céu? Você quer receber a chuva de Deus, do trono dele, sobre você de bênçãos? Você quer que as promessas do Senhor se cumpram na sua vida? Diga, literalmente, amém. Glória a Deus. Então, se você quer, vai ter que ter uma ação da sua parte. Procurar as nossas secretárias Samanta e Vânia, colocar o seu nome e combinar com ela qual a data que você pode fazer o pagamento para estar nesse dia. E eu digo, irmãos, eu vou pagar o que Deus vai falar comigo? Não, você vai estar pagando a sua refeição, o seu café da tarde. Porque vai fazer uma refeição do jeito que vai ser servida a vocês, com um café que vocês já sabem que é de excelência aqui na IBV, por R$70. O resto é só manifestação de glória da graça de Deus sobre nós. Agora, eu fico assim, na verdade eu não consigo imaginar que as pessoas iam para o encontro sem expectativas com Jesus. E não pode ser só naquela época, parte bíblica, no Egito, nem partes do deserto. Mas tem que ser na nossa caminhada como filhos de Deus, eu saindo do meu apartamento, da minha casa, da onde eu estava, e vir para o templo, eu tenho que vir com uma expectativa que Deus vai fazer algo diferente na minha vida. Precisamos ter expectativa para receber o sobrenatural sobre nós. A Bíblia diz em Mateus, capítulo 9, o versículo 20 e 21, que é uma passagem muito linda e conhecida por vocês. Ótimo. Mateus, capítulo 9, versículo 20 e 21. Vou ler ali junto com vocês. E eis que uma mulher que havia já 12 anos, padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo, se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. O que você precisa tocar no Senhor para estar sã, para mudar a história, para ser curado? Para o agir de Deus vir sobre a situação que está surgindo contra você. Essa mulher do fluxo de sangue, ela com muita fé, ela falou, se eu simplesmente tocar na orla dos vestidos de Jesus, eu serei curada. Uma mulher com muita fé, e eu creio que todos que estão aqui têm fé em Jesus Cristo. Não é a fé no que a pastora está falando, mas fé na palavra que está sendo ministrada. É em nome de Jesus que as coisas mudam. E se você simplesmente tocar em Jesus, ter fé que Ele pode fazer, vai acontecer. E o sobrenatural vai ser realizado na sua vida.
é na saúde, é nas finanças, é nos relacionamentos. É onde você está necessitando. Essa mulher necessitava de uma cura porque 12 anos sofria de um fluxo de sangue que não cessava. Os seus recursos foram todos investidos em médicos, recursos, medicação, e mesmo assim não resolveu. Quantas vezes de nós buscamos em recursos, em situações que estão ao nosso redor, mas ainda não foi resolvido? Então você está no lugar certo. Você está no lugar aonde você pode tocar e pedir socorro. Socorro! Eu preciso do sobrenatural sobre essa situação. E se você crê como essa mulher do fluxo de sangue, vai acontecer. Essa mulher com sangramento, ela dizia, se apenas eu tocar. Se apenas você ter fé que Deus pode fazer por você. A fé toca o coração de Deus. A fé toca o coração de Deus. Não precisa ser uma orla de vestido. Simplesmente seja um homem e uma mulher de fé. Conforme aconteceu com esta mulher, certamente você receberá o sobrenatural da situação que está vindo, se levantando contra você. Qual é a expectativa sobre o sobrenatural que você quer que o Senhor mude para você? A expectativa sobre algo sobrenatural é a forma de honrar a Deus. Porque quando você mostra que tem fé nele, que ele pode agir por você, você está honrando ao Senhor. O temor, quando Deus fala, é uma forma de honrá-lo. Fechar o acesso de qualquer coisa que nos distrai, amados. Porque às vezes a gente fica focado em tantas coisas, mas esquecemos de olhar para o Senhor que pode fazer. Que não venhamos deixar as coisas nos distrair, mas que venhamos deixar fluir a presença de Deus, o sobrenatural, sobre todas as nossas ações. Valorizar com intensidade a presença de Deus. Alguns de vocês, homens e mulheres de fé, manifestando a glória de Deus, podem visualizar a presença de Deus aqui. Mas se você ainda não tem essa sensibilidade, você pode pedir, eu quero ter uma experiência sobrenatural. E Deus pode permitir isso a você. Peça, acrescente a minha fé. Acrescente a minha fé. Porque quanto mais honramos, quanto mais expectativas vamos ter da glória de Deus. Mais mover nós vamos ter da presença de Deus. Mais experiência singular. Isso quer dizer, especificamente, detalhada para você. Todo princípio que você quebra você. Fala para o seu irmão, todo princípio que você quebra você. Isso é muito sério. Mas o princípio que eu honro, me honra. Fala para o seu irmão, mas o princípio que eu honro, me honra. São as promessas, amados. Quando você cumpre um princípio de honra, a promessa é certa de ser cumprida na sua vida. Toda vez que o pastor falar, vamos fazer isso, vamos fazer uma reforma, vamos pintar, vamos trocar o telhado, vamos colocar forro. Aí alguns falam, não tem como, pastor. Mas aí
mas Deus vai fazer acontecer, não é assim que o pastor fala para vocês? Vamos com fé, Deus vai vir com a providência, vai acontecer. E nós temos experimentado isso na IBV. Olha o forro, gente, que muita gente falou que não ia dar para acontecer. Olha a igreja reunida num local onde Deus está preparando para dar o seu melhor para nós. E Ele só requer que nós venhamos dar o nosso melhor para Ele. Honrá-lo. Honrar com a sua presença, com a sua adoração, com a sua celebração. Não tem, alguns falam, não tem como pagar, pastor. Aí o pastor fala, homem de fé, mas Deus vai providenciar, vai fazer acontecer, nós vamos pagar, não é, tesoureiro Flávio? Ele vive isso o tempo todo com o pastor. Pastor, não entrou o valor, e aqui, ó, já está vencendo, é amanhã. Mas o Senhor prover, e para a honra e glória do nome de Jesus, não tem nenhuma conta sem pagar, não é isso, irmão Flávio? Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus? É por causa da sua fidelidade. É porque Deus é fiel conosco. Ele está provendo e não está deixando faltar nada na sua casa. Aleluia. Tem que haver uma entrega, amor. Tem que ter uma confiança nele. Tem que precisar se lançar dependência de Deus. Precisamos se mover na palavra. Eu falo para errar menos, vamos para a palavra. Quem fica pertinho de mim, escuta isso o tempo todo. Você quer sofrer menos? Quer errar menos? Vamos para a palavra. Porque é um manual que te dá direcionamento para tudo. Literalmente para tudo. Desde criação de filhos, relacionamentos de casal, relacionamento na empresa, como você deve proceder com as pessoas, como filho de Deus, como um cidadão da nossa sociedade. Deus dá instrução para tudo. Se você está passando um perrengue em alguma situação aí, vai para a palavra. E se você não sabe onde que está, vai para o Google. Amigo Google. Ou então, procure seus pastores. Nós estamos à disposição para atendê-los no gabinete pastoral, para direcioná-los na palavra. A gente precisa se expor, porque toda vez que o Senhor te dá uma visão e você confia, todos vão dar glória a Deus. Tem glória aí? Fala glória! Aleluia! Irmão Rildo presente, sem estar presente, fazendo o papel dele na sua função, como parte de ambiente. As queimadas estão acontecendo nas nossas matas aqui no Espírito Santo. Ele está na equipe lá atuando. Que o Senhor guarde ou abençoe não somente a ele, mas toda a equipe que está atuando para nos proteger, para que esse fogo não chegue até nós. Aleluia. O desafio da aliança, ou melhor, da liderança, é você entender que se Deus te deu uma palavra, Ele não precisa convencer você que vai dar certo. Ele garante, se você obedecer um princípio, se você honrar um princípio, Deus tem a promessa que Ele vai cumprir. E Ele não precisa provar para você que Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Que vai dar certo. Quando você honra uma direção, um comando de Deus, honra você. Mesmo que não faça sentido para você. Porque só o fato de você não estar entendendo nada, mas você obedecer, Deus já vai te honrar, só pelo fato de obedecer. A história de Abrão, e aí a gente fala sobre obediência, e algumas vezes nós somos colocados nessa posição. Olha o que aconteceu na história de Abrão,
em Gênesis capítulo 12, o versículo do 1 ao 4. Gênesis 12, do 1 ao 4. Olha que lindo que fala. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia! Você está nessa promessa? Sai da tua terra e sai da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Eu e o pastor Robson, nós estávamos cuidando, juntamente com um outro pastor presidente, de uma igreja em Cachoeiro de Itapemirim. Todo final de semana nós estávamos lá. E durante a semana também, o culto do meio da semana. E a pastora fazia faculdade, o pastor Robson também. Como vocês fizeram isso? Deus, amados. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, o reino dele, as outras coisas são acrescentadas. E não nos prejudicava na faculdade. Nós íamos bate e volta, toda quarta-feira. Era na quarta também o culto lá. E final de semana, sábado, a gente batia para Cachoeiro de Itapemirim. E cuidávamos da igreja e voltávamos de madrugada depois do domingo do culto da noite. Para, de manhã, a pastora estar na faculdade. Glória a Deus por isso, e Deus me honrou. E hoje eu sou formada. Sou servidora pública, me honrando passar num concurso. Quando você se rende a princípios, Deus te honra. Nem estava escrito isso aqui. Mas amém. Então, Deus falou para mim e para o pastor, olha aqui, eu estava fazendo já faculdade, Deus tinha nos dado a casa aqui em São Diogo, que até hoje está em reforma, e ela é uma resposta de oração, de confirmação do chamado pastoral do pastor Robson, que o Senhor nos presenteou com essa casa como resposta, porque de 5 candidatos, isso já foi falado algumas vezes aqui, o Robson era o dedinho mindinho, né? Era o último candidato a ser aprovado, mas quando ele estava saindo do nosso apartamento, nós morávamos aqui no Campus Verde, eu falei, amor, dos 5 candidatos, você que vai ser o consagrado a pastor. Ele, o quê? Às vezes ele achava que eu era meia sem estar no equilíbrio, né? Enfim, para não chamar de doida. Mas, enfim, Deus já tinha me dado uma resposta. Ele me deu uma casa sem nenhum tostão, amados. Você crê nisso? E você crê que Deus pode fazer isso por você? Porque fez comigo. Se fez comigo, pode fazer com você, amados. Porque eu não sou melhor do que você. Nós somos iguais como filhos de Deus. Deus me deu uma casa, olha bem. A pessoa recebeu o meu apartamento, o carro que eu tinha a álcool, e tudo com valor a mais do que o apartamento valia, do que o carro valia. Até fax entrou no negócio. O fax que eu tinha dentro da minha casa. E depois tinha uma dívida de água e luz. E entrou na negociação, que depois nós conseguimos abater o valor. E negociamos na Cesan, na parte antigamente era Excelso o nome, né? EPD, né? Que fala? EPD. EDP. Gente, é porque quem paga as contas é meu amor, eu não fico nem sabendo desses negócios. Mas, enfim. E negociamos, pagando uma parcelinha pititinha, sem sentir no bolso. E Deus foi tão maravilhoso que meu sogro estava aposentando na época. E aí o pastor Robson, pai, só tem como me socorrer. O dinheiro que o senhor vai colocar na poupança, o rendimento da poupança eu pago para o senhor. E mais que de imediatamente o pastor nos abençoou, pagando o valor que estava faltando, emprestando esse valor para nós.
E nós compramos a casa de 23 mil, era redondo, pastor? 23 mil reais. A nossa casa em São Diogo hoje está valendo mais de 800 mil reais. Olha como Deus nos honra. E isso eu vou fazer agora em janeiro 30 anos de casado. Então, era menos de 30, porque nós já estávamos morando praticamente 2 aninhos aqui no Campos Verde, no nosso apartamento. Então, 28 anos, Deus nos honrou comprando essa casa. Me dando a certeza, pode acontecer o que for, eu tenho certeza do chamado pastoral na vida do meu esposo. A outra situação é que a gente vê o cuidado de Deus conosco. Então, nessa igreja lá em Cachoeiro, falou o seguinte, olha, vocês têm que largar tudo. Vende a casa, Deus tinha acabado de dar a casa para nós, tá? Vende a casa, larga a faculdade, vem para Cachoeiro para cuidar da igreja. Amados, quem é mulher aí, levanta a mão. Vai, mulherada, levanta a mão. Opa, isso aí. Você sabe que para você se desprender de algumas coisas, a mulher tem mais dificuldade, né? Mas Deus foi tão lindo comigo que eu me desprendi. Me desprendi da faculdade que eu estava iniciando. Me desprendi da casa que Deus me deu como resposta do chamado do meu esposo. Me desprendi da minha rotina de vida, de estar perto da minha família, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. O Robson se desprendeu de estar perto do pai, da mãe, dos seus irmãos, seus familiares. De largar toda a igreja que a gente gosta, né, de ficar juntinho. Às vezes, quando vai multiplicar os dia 20, ai meu Deus, vai ter que multiplicar, vou ficar longe de fulaninho de tal. E eu ia ficar longe da minha família biológica. Deus estava nos testando, amados. Você tem que se render, você tem que honrar a Deus. Quando Ele requer de você, sai da sua parentela e vem. Não sabe nem para onde, mas vem, vai. Deus nos honrou, porque na hora que eu falei, amor, vamos vender a casa, vamos deixar tudo aqui, vamos avisar nossa família que nós estamos indo para Cachoeira de Itapemirim. Quando nós verbalizamos que estávamos indo, Deus falou, não, eu acho que é aquela questão, quando ia matar o filho, né, com a faca, lá no holocausto. E aí, disse, não, já fiz a prova, não precisa matar não, aqui é o cordeiro, já providenciei para você. Foi isso que Deus fez com a gente. Providenciou a Igreja Batista Vitória para nós. E nós não fomos para a Cachoeira de Itapemirim, estamos aqui para honrar e o nome do Senhor e junto com vocês estar cuidando desse rebanho. Nós glorificamos o nome do Senhor por isso. Mas Deus nos provou para ver se a gente estava disposto a fazer tudo que Deus estava solicitando e requerendo de nós. Sabe por quê? Me chamou a atenção que foi o que eu vivi. E olha, não foi diferente com Abraão. Abraão, ele não tinha planos. Abraão, ele não tinha um mapa para onde ir. E nem todas as respostas. Mas ele honrou o pedido de Deus. E Deus honrou a entrega de Abraão, glória a Deus. E aí eu fiz esse paralelo para entender que não aconteceu só lá. Acontece comigo e com você, como aconteceu com a pastora e o pastor. Nós já estamos deixando tudo para honrar um princípio, honrar ao Senhor, o pedido dele para ir para Cachoeiro. E na hora que nós nos entregamos, honramos a Ele, a obediência de ir, Ele falou, não precisa ir mais. Às vezes você fica preocupada, ai meu Deus, o que vai acontecer lá? Nada demais, porque Deus vai estar com você. O que pode acontecer é o sobrenatural, porque Ele está presente ali junto com você. Então, amados, o importante, aonde você estiver, que Deus esteja também. Você não precisa de planos. O plano tem que ser o de Deus. Quando Deus mandar você mudar a rotatória, tá? Não estou dizendo que você não deva planejar. A minha vida é uma vida de planejamento. Né? Eu, como pedagoga e professora, eu atuo todo o tempo fazendo planejamento. E nem sempre o planejamento, ele é do início ao fim concluído. Ele é flexível, tem mudanças.
E quando você convida Deus para acontecer o sobrenatural sobre você, com certeza mudanças acontecem. Então, amados, a honra é o princípio fundamental. E toda vez que eu quebro esse princípio me quebra. E tem efeito colateral. Quantas vezes a gente não sabe por que está acontecendo determinadas coisas? Efeito colateral. Precisamos fazer uma reflexão. Ah, pastor, mas toda vez que acontece alguma coisa ruim é porque eu quebrei um princípio? Aí é você e Deus. Porque nós temos histórias bíblicas, como a questão de Jó, que passou por uma situação de perdas e ele não tinha feito nada. Deus só estava provando para o próprio inimigo que tinha um homem de honra e que o honrava. O princípio que você honra, te honra. Guardar a promessa na nossa casa. E olha que lindo, porque quando você guarda um princípio, a promessa vem sobre nós, vem sobre a nossa casa, vem sobre a nossa empresa. Olha que Deus fala, no lugar da dor, Ele tem para nós uma ferida fechada. Você quer ser curado emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. No lugar da dor, Ele fecha essa enfermidade, Ele cura. No lugar de medo, Ele tem para nós ousadia e convicção. Porque o medo não vem de Deus. No lugar de miséria e falta, Ele tem para nós transbordo. Porque se honrarmos ao Senhor no dia de falta, o Senhor nos honrará na presença dos nossos inimigos. E aonde está isso, pastora? No livro de Salmos. Salmos, Salmos 23, o versículo 5. Aproveitando que a pastora ia falar capítulo 23, Salmos não tem capítulos, amados. Já foi ensinado para nós, só reforçando, tá bom? Salmos 23, versículo 5. Olha o que a palavra de Deus diz. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Ó. Na presença dos meus inimigos. A palavra de Deus nos diz que o Senhor prepara uma mesa. É bom estar na mesa, não é? Mesa quer dizer comunhão, estar em família, comer do bom e do melhor, não é não? Mesa lembra isso, de estar com pessoas que você ama e que te amam. Então, o Senhor prepara uma mesa, agora diz aqui diferente, na presença dos meus inimigos. E é tão poderoso esse salmo, gente, que olha, Ele me honra. Com o restante do versículo que fala, ungindo a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Quando Deus manda a bênção, Ele não manda por medida, Ele manda transbordante. Mas antes desse versículo e dessa mesa de honra, o salmista diz, mesmo que eu ande em vale de sombra de morte, mal nenhum eu temerei. Porque tu estás comigo. Olha, aí está o segredinho. Tu estás comigo. Fala para você mesmo. Tu, Senhor, estás comigo. É o Deus Emanuel, Deus conosco. Essa é a diferença quando você passa achando que está sozinho, ou quando você passa e o Deus do transbordo está passando com você. O salmista honra um princípio, a confiança. Deus honra o salmista com transbordo. O salmista honra um princípio que é descansar no Senhor. Quantos nós ficamos aflitos? A idade está chegando. Ai, eu preciso me casar.
Ou então a idade está chegando, eu preciso me aposentar. E vai. Não devemos ficar ansiosos pelo dia de amanhã. Descansa no Senhor. Amados, as histórias, se a gente for ouvir cada casal que já oficializou diante de Deus o casamento, uma história é uma mais linda do que a outra. Como que vocês se conheceram? E não foi nada planejado por você, mas foi planejado pelo próprio Deus. O Deus do transbordo. Pessoas tão diferentes, famílias tão diferentes, e hoje estão casadas. Às vezes foi ponto de ônibus, igual a pastora e o pastor. Às vezes foi numa faculdade. Às vezes foi numa brincadeira entre amigos, e aí um apresentou para o outro, e aí se conheceram. No ambiente de trabalho. E N outras histórias que pode ser a sua história. A pessoa está preparadinha, prontinha para te conhecer. Só que você tem que confiar e descansar. São princípios. Deus honra o salmista com o princípio de transbordo. Quando ele trazer a sua bênção com transbordo, pode ter certeza disso. Grande parte das frustrações que as pessoas têm na sua jornada de fé está pautada em uma esperança do cumprimento de uma promessa, sem antes cumprir um princípio. Você quer a promessa, mas você não cumpre os princípios. Os princípios vêm primeiro, princípio, primeiro. Toda promessa sobrenatural é uma resposta do cumprimento de um princípio sobrenatural. Deus fala sobre promessas de transbordo, mas antes, Ele fala para nós sobre princípio de entrega. Você tem que confiar, você tem que descansar. Deus fala de promessa de proteção. Mas antes Deus fala sobre o princípio da confiança nele. Parte da igreja se agarrou a promessas. Conhecemos várias promessas, inclusive tem até caixinha de promessas, né? A gente tira o versículo ali e vê as promessas que Deus tem para nós. Mas nem sempre honramos todos ou algum princípio. Temos dificuldade de honrar princípios, amados. Uma das coisas frustrantes. Nossa, a língua travou. Mas vocês sabem qual é a palavra. Glória a Deus por isso. Vocês são portugueses, né? Português não, brasileiro. Vamos lá. Então, gente, olha bem. Chega a ser frustrante. Nossa, o frustrante foi tão frustrante que eu até me perdi. Glória a Deus. Aqui. Mas, na jornada de fé, precisamos ter expectativa de um cumprimento, de uma promessa. Mas você ainda não entende aonde foi a âncora disso. Qual foi o princípio que você honrou para receber a promessa? Tem uma âncora, tem uma ligação. É porque é muito forte isso, tá? Porque tem muitas pessoas que têm dificuldade de honrar princípios. Muitas pessoas anseiam por um cumprimento de uma promessa que as comportas do céu irão se abrir. Uau! Mas nem todo mundo está pronto para entregar de forma sobrenatural. Antes de receber algo sobrenatural, precisamos honrar ao Senhor. Aí Deus fala para mim, fala para você. Quando você vai derramar, você faz cálculo. Mas quando você me pede sem medida. Medida recalcada, sacudida e transbordante. Quantas vezes essa não é a nossa oração, amados? Deus abre as comportas do céu, sim. E derrama as bênçãos sem medida, claro que Ele derrama. Mas na hora de entrega, a gente se torna matemático. É estranho devolver algo que já foi semeado.
E eu quero dizer, e nós já ministramos isso várias vezes, não come a semente. Porque quando você come semente, a árvore não vai nascer e a árvore não vai dar fruto. E olha que negociação, eu não quero usar essa palavra, que negociação não muito inteligente. Porque se você come a semente, você não vai ter uma árvore que dê fruto. E fruto é toda estação, amados. Você vai ter fruto toda a estação. Agora, se você come a semente, comeu, já foi. Só foi aquele momento. E aí nós queremos trazer uma palavra de alinhamento. Para sermos mais fortes e maduros, cheios da manifestação da glória de Deus, nós precisamos de amadurecimento na nossa fé. Não vai faltar, porque Deus não deixa faltar. Eu falo que o Senhor, Ele é todas as profissões. Ele é o bancário. Ele é o contabilista nosso. Não falta. E a palavra dele garante. Precisamos amadurecer, adquirir na caminhada do reino. Deus não é matemático no seu transbordo. Nós devemos aprender isso com Ele. Princípio que a gente honra, honra a gente. Não esqueça disso. Isso vai te ajudar muito nas decisões que você vai precisar tomar a partir da data de hoje. Princípio que você honra, te honra. E em Provérbios capítulo 11, versículo 25. Olha que lindo. A alma generosa engordará, ou então prosperará. E o que regar também será regado. Aquele que dá alívio a outros, alívio receberá. Você quer alívio nas suas finanças, na sua conta bancária? Dê alívio. Às vezes a gente quer alívio só para nós. Mas o Senhor fala ao contrário, primeiro você tem que semear. Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas, quando eu escuto essa palavra é 100%, as vossas necessidades em glória, por meio ou por Cristo Jesus. Suprirá todas. Às vezes você quer ser suprido pelo seu salário. Mas às vezes Deus quer suprir a sua necessidade através de um irmão, através da sua igreja, através de ações de amor. Nossa igreja não é amor e cuidado? Eu quero aproveitar, hoje, nós estamos precisando abençoar uma família que precisa de uma caixa de leite, porque tem criança pequena. Se Deus colocar no seu coração 1 quilo de carne, linguiça, carne de boi, carne de porco, frango, carne. Deus colocar no seu coração, precisamos abençoar essa família. Alimentos de limpeza, sabão em pó, sabão em pedaço, sabão líquido, bucha, tudo que você lembrar que você usa na sua casa. Me ajuda, que eu não ouvi. Produtos de limpeza. Só estou ajudando alguns, porque às vezes tem lá na sua casa, traz à noite. Ok? Ou compre, tem ali o sempre tem, que na verdade nem sempre tem, mas tem. Mas nós temos uma representante que tem, né? Nós temos a nossa irmã Renata ali. Então, vai no sempre tem, que tem produtos de limpeza, para abençoarmos essa família. Pastora, e os alimentos, arroz, feijão, nós já suprimos, pelo menos, a primeira etapa. Os alimentos que vocês trouxeram do Giavite de vocês, nós já separamos e já entregamos. Amém? Então, você que tem como igreja amor e cuidado, Deus colocar no seu coração, na sua casa, você que tem filho pequeno, o que você acha que precisa? Eu preciso de um Nescau. Precisa de biscoito. Gente, eu estou me arrepiando. É o amor pelo próximo. É o que você gostaria que fosse para você, você vai trazer para essa família, amém? Glória a Deus. Princípio, honrar, dar alívio. É ser generoso no reino de Deus. Aleluia.
Não podemos negligenciar os versículos da palavra de Deus. Uma geração frustrada com a ausência de cumprimento de promessas é uma geração que negligencia o entendimento dos seus princípios. Deus honra quem honra a tua palavra. A honra, ou melhor, a desonra, impede o fluir, a ação do Senhor. A desonra impede o milagre. Mas na mesma proporção, de forma oposta, a honra atrai milagres, traz transbordo. A honra atrai a presença de Deus e sustenta a presença. A honra gera algo sobrenatural. Não existe honra parcial, amados. Honra, eu faço uma comparação, é como uma gestação. Ou você está grávida, ou você não está grávida. Não dá para honrar pela metade. Assim como não dá para gerar um filho pela metade. Alguém te pergunta, você está grávida? Aí você vai responder, mais ou menos? Não existe gravidez mais ou menos. Ou você está grávido, ou você não está. A honra é como uma gestação. Ou você está gerando honra, ou não está gerando honra. Pontos fundamentais no Evangelho é que não existe neutralidade. Isso me lembra uma historinha já conhecida por vocês, mas eu faço questão de lembrar. É a questão do muro. Alguém está andando em cima do muro. Os filhos, os anjos de Deus, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Mas na área do demônio, dos seus potestades, dos seus anjos lá do mal, todo mundo na deles. Só que um dos demônios lá ficou curioso. Ô chefão, por que a gente não está chamando ele, essa pessoa que está andando em cima do muro, igual o pessoal lá do céu? E assim, fica tranquilo. Quem está no muro já é meu, porque o muro é meu. Não tem neutralidade no reino de Deus. Ou você honra, ou você não honra. Ou você é filho de Deus, ou você não é filho de Deus. Ou você tem amor e cuidado, ou você não tem amor e cuidado. Que Deus nos livre de estarmos em cima do muro. Misericórdia. Porque o muro já é dele. Se você faz parte do muro, infelizmente, você não faz parte do reino de Deus. Então, ou nos entregamos, ou não nos entregamos. Ou confiamos, ou não confiamos. Ou honramos, ou não honramos. Quem nós somos? E de quem somos? De quem você é? Quem é seu pai? Porque tem um versículo que fala que os mentirosos, né? Ele tem um pai. O pai da mentira é o diabo. A pergunta que o Espírito Santo faz para mim e para você: de quem somos? Quem é seu pai? Porque o Senhor fala que é o caminho, a verdade e a vida. Vida na Vida, dia 19 de outubro. Tem mais para você. Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Eu vou trazer para vocês estilo de vida. Eu que nasci de novo, olha o que eu vivo. Honra a teu pai e a tua mãe. E ali eu não estou vendo falar só os bonzinhos não, tá? Ali fala assim, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Honrar pai e mãe. Hoje você já pediu bênção? Isso aí é dos antigos. Não. O Senhor fala que Ele está para nos abençoar. E você tem pedido a sua bênção?
Uma coisa que eu fui ensinada desde pequena, e eu trouxe isso para a família do meu esposo também, e eles já tinham o hábito de fazê-lo, mas eu peço bênção ao meu sogro, peço bênção à minha sogra. Eles são os meus pais também. Afinal de contas, eu me tornei uma só carne com o meu esposo. Então, eu sou filha deles. Eu não sou só nora. Porque na sociedade aí fala que tem muito problema de nora com sogra, com sogro, né? Mas eu não tenho uma sogra, não tenho um sogro. Eu tenho pais. Eu sou uma só carne com o meu esposo. Então, honrar pai e mãe. Diga. Se você não tem esse hábito, comece a praticar. Se tenha como estilo de vida. Peça a bênção à sua mãe, peça a bênção ao seu pai. Eu tenho o hábito de todos os dias fazer uma chamada de vídeo para minha mãe. Quantos de nós não temos mais condições de pedir bênção para o pai ou para a mãe? Eu já não tenho mais como pedir bênção para o meu pai, porque Deus já o levou. Mas enquanto eu pude, enquanto ele estava aqui pertinho de mim, eu falava, benção, pai. E eu tinha maior prazer de ouvir a voz dele. E ele falava, Deus te abençoe, minha filha. Da mesma forma, eu faço a chamada de vídeo para minha mãe, eu quero ver o rostinho dela, eu quero ver como que ela está. E eu falo, benção, mãe, estou ligando para pedir a minha benção. Porque tem tanta gente amaldiçoando a gente. Mas tenha certeza que seu pai e sua mãe, quando você pedir bênção, eles vão te abençoar. Não deixe de fazer uma chamada de vídeo, de ligar, de presencial, pedir bênção. Honrar seu pai e sua mãe. Ah, eles são já coroas, não sabem muito da vida, não sabem como que está a nossa geração. Eu estou para te dizer que eles sabem muito mais do que você. Porque olha a faixa etária que eles têm e olha a sua. A experiência é muito maior. Você talvez tenha habilidades em outras áreas, que pode até ajudá-los. Mas a experiência de uma vida em Deus, uma vida como pai e mãe, é só quem é pai e mãe. Filhos, vocês vão ter essa experiência quando estiver na posição de pai e mãe. Então, não perca a oportunidade. Até às 0h, você pode fazer uma chamada de vídeo. Você pode ligar para o seu pai, para a sua mãe. Ou quando chegar em casa, ou quando aqui no templo mesmo. Peça a bênção para ser abençoado. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Ó, vocês estão castigando a pastora com essa letra, hein, gente? A palavra de Deus diz, igualmente vós, maridos, coabitai com ela ou com ele? Eu não estou entendendo. Com ela, com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida. É, Cláudio, estamos juntos, hein, Cláudio? Da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Olha o segredinho. Para a sua oração não ser impedida, honre a tua esposa. A palavra de Deus fala que maridos honrem a sua esposa como vaso mais fraco e como Cristo ama a igreja. Olha que lindo, gente. Cristo fez o quê? Ele deu a vida pela igreja. Maridos, dê a vida pela sua esposa. Faça de tudo para ela ser feliz, para ela estar alegre, para ela estar realizada. Proteja. E Efésios 5:22. Se for aquela letra, nem vou ler, misericórdia. Mulher deve ter, vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Aí eu quero dar, gente, só assim, aliviar o coração de vocês. Tem mulher que fala, eu quê? Ser submissa? É estar na mesma missão. Você não sabia que ser submissa é igual estar na mesma missão? Você não foi tirada dos pés, você foi tirada da costela.
costela. Não é assim? Eva não foi tirada da costela de Adão? É para estar na mesma missão, é do ladinho. É a mesma missão. Não é uma palavra de submissão, de estar debaixo dos pés. Temos que ampliar o nosso olhar espiritual em relação a isso. Mulher deve ter atitude para honrar e exaltar o seu marido. Estar na mesma missão, planejar juntos, tomar decisões juntos. Não adianta mostrar, que aí que piora o negócio. Então, amados, submissão é a mesma missão. E missão, eu quero dizer, é espontânea. Ser submissa é ser espontânea, não é uma obrigação. Você tem que ser espontânea, você tem que honrar o seu esposo estando na mesma missão, no mesmo olhar. Também temos aqui, Jesus, Romanos 13:1, sujeitar-se às autoridades governamentais. Nós devemos reconhecer, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Os nossos advogados sabem disso. Eles não podem chegar lá mandando nos juízes. Eles têm que estar lá, sujeitar às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não venha de Deus. E aí, nós temos o irmão Diego, que está se candidatando, a vereador. Nós temos que sujeitar as autoridades e vai acontecer com a permissão de Deus. Por isso que todos que vão vir aqui, nós vamos orar para que a vontade de Deus seja feita. Ninguém chega a estar numa função como essa, de autoridade governamental, se não for permissão de Deus, ou por negligência nossa de não sabermos usar o nosso voto. Então, honre a autoridade espiritual e a autoridade governamental com seu voto no dia 6 de outubro. Gente, essa parte não estava aqui, mas tá bom. Amém. Mas vamos honrar, vamos reconhecer as autoridades. Em 1 Pedro 2, 18 e 21, diz que vocês, empregados, sejam obedientes aos seus patrões e os respeitem. E da mesma forma, o patrão honre os seus empregados. Aleluia. Precisamos honrar isto. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Não fala que é para você obedecer, para você honrar, só o patrão bom. Às vezes padecemos até perseguições no ambiente, mas creia, o Deus Emanuel passa junto com você, aleluia, glória a Deus. Devemos honrar também os empregados e também os patrões. Vocês lembram que eu falei que eu estaria compartilhando alguns princípios para princípio de honra? No livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Provérbios 3:9, honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Primeira parte, querido, é o bruto. Antes de você pagar suas continhas, você recebe R$1.000, então no dízimo é os 10% devolver para Deus do bruto, R$100. Deus não está preocupado com o valor. Eu ganho R$100 por semana. Então, é R$10 o seu dízimo. Eu fiz um negócio aqui que eu ganhei R$10. Então, o seu dízimo é R$1. É 10% de tudo que você ganha. É a primícia, é a primeira parte. Não é pagar todas as contas que sobrar, dar resto para Deus. É você honrar o Senhor com a fidelidade. Com o seu dízimo do valor bruto, amados. Do seu ganho.
E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Você quer uma vida transbordante? Você quer sua despensa não faltando nada? Honra ao Senhor do bruto. E não é a pastora que está falando, é a palavra de Deus que nos ensina a sermos fiéis a Ele. Amados, em Marcos capítulo 12, versículo 30, é um dos mandamentos principais também. Nós começamos falando sobre o segundo mandamento, que é amar o teu próximo como a ti mesmo, né? E agora, o primeiro mandamento, Marcos capítulo 12, versículo 30. Da próxima eu vou falar, a pastora vai ministrar, coloca a letra bastão maiúscula, por gentileza. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento, aleluia. Amarás o Senhor teu Deus. Aí eu quero compartilhar com vocês que muitas coisas não estão dando certo, não estão indo bem, amados, por causa da desonra. E aí eu queria compartilhar rapidinho em Números, capítulo 12, 1 e 2. É uma passagem onde Miriam e Arão, eles falaram contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. A Bíblia não fala se foi certo, se foi errado, o Moisés ter tomado essa mulher cuxita. Mas a palavra de Deus está relatando também no versículo 2, por gentileza, e disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu? Amados, cada um tem um chamado diferenciado. Uns são pastores, outros são ministros, outros são para ensino, outros para serem professores. E às vezes a gente fica falando mal dos pastores. Eles falaram de Moisés. Também não fala por mim? Só fala por Moisés? Só fala pelo pastor Robson? Não fala por mim também, o líder de Giavite? A Bíblia não está falando que ele não deixa de falar por um líder de Giavite. Mas a nossa irmã Miriam, ela pecou nesse sentido, ela desonrou a Moisés, falando, Deus também não fala por mim? E falando mal porque ele havia pegado uma mulher cuxita. Agora, tudo que acontece na vida da gente é porque é permissão de Deus. Porque Deus poderia ter matado essa mulher antes de Moisés pegar. Então, foi permissão dele. Mas o erro foi da nossa irmã Miriam. E aí, se você continuar a leitura até o versículo 25, vai falar que essa desonra é contagiosa. Sabe o que aconteceu com Miriam por ter falado de um líder? Por ter falado, na época, o pastor Moisés? Ela ficou leprosa. E aí ela precisou ficar isolada. Recebeu um tratamento por 7 dias para depois retornar para o povo. Isso por misericórdia, porque de quem ela estava falando, Moisés orou em favor dela para que ela retornasse à comunhão novamente com o povo. Às vezes a pessoa de quem você está desonrando é a pessoa que mais ora por você. É a pessoa que guerreia muito por você na área espiritual. E você está desonrando. Por isso, muitas vezes, não está indo bem as coisas. Por causa da desonra. E que ela é contagiosa. Que às vezes você não quer honrar alguém e ainda fala, por que eu vou honrar o meu pastor? Por que eu vou honrar?
E aí contamina o outro que estava até pensando em honrar. Ah, eu também não vou honrar, não. Não é assim? É contagioso. E Miriam, ela precisou ficar isolada. Agora, misericórdia que você não seja isolado pelo Espírito Santo. Que isso é um tratamento muito forte. Quando nós desonramos as pessoas que o Senhor manda honrar. Porque olha o que está escrito em 1 Timóteo. Não é a pastora, hein? É 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Muito conhecido por vocês esse versículo. Os presbíteros, algumas traduções, fala pastores, que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra. Isso me chamou a atenção. Duplicada honra. Não é só um princípio de honra. É duplicada honra. Principalmente os que trabalham na palavra e na sua doutrina. Os pastores que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra. E aí eu fui buscar, né, o que poderia ser realmente dupla honra. E aí é o cumprimento do ciclo perfeito de Deus, amados. É viver restauração, restituição. É a glória da segunda casa. É a promessa. Se você honra um princípio, Deus honra você. Se é para honrar os nossos pastores, Deus vai honrar os pastores dos pastores, vai honrar você. Aleluia. Deus é maravilhoso. Honrar é igual valorizar. Eu estava até falando com a líder do Ministério de Intercessão, a irmã Mônica, que eu falei assim, quer ver o pastor feliz? É a ovelha dele toda presente no templo. É essas cadeiras não estarem vazias. É você estar aqui, não só hoje, mas no culto de quarta, no culto de domingo da manhã, no culto de domingo da noite. É honrar com a sua presença. É valorizar o pastor que você tem, que está cuidando de você. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé. Peça ao ministério de louvor para se posicionar. A palavra de Deus em 1 Crônicas 29, o versículo 11. E o 13 diz, Tu és, Senhor. Olha o que Deus é para a gente honrá-lo. Para toda vez que a gente decidir trocar a adoração, a celebração, honrar Ele para estar em outro lugar. Olha o que o Senhor fala para nós. Tu és, Senhor, a magnificência, é o poder, é a honra, é a vitória, é a majestade. Porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e Tu te exaltaste sobre todos como chefe. Continua, que é o 11 até o 13, por gentileza. E riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. 13. Agora, pois, ó Deus, nossa graça te damos e louvamos e te honramos o nome da tua glória. Aleluia. Honrar ao Senhor a todo tempo. Você precisa dar honra a Deus. Você que entende. Enquanto o ministério já está se posicionado, vai dar início a um louvor com o nome promessas. Ele é fiel conosco, amado. Ele é fiel o tempo todo. E você que entende que precisa dar honra a Deus, você vai estar saindo do teu lugar e vindo à frente, que vai ser ungido com óleo. E o sobrenatural vai vir sobre você. Porque Deus é tudo isso que a gente leu agora. Ele é que te dá a força, porque Ele é a força. Ele é a riqueza, porque Ele é a riqueza. E por isso que Ele pode trazer transbordo nas suas finanças.
Ele é a saúde. Ele é tudo. Ele é dono de tudo, inclusive de você. No livro de Samuel, capítulo 22, versículo 31. Nós vamos estar lendo esse versículo. E logo em seguida vai ser ministrado louvor. E você que precisa e necessita da honra a Deus nesta manhã. Você, olha o que a palavra de Deus diz. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto Ele o fez. O caminho de Deus é perfeito. As promessas do Senhor sempre se cumprem. Ele é escudo para todos que nele se refugiam. Você, enquanto tiver o louvor sendo ministrado, que deseja que as expectativas sobrenaturais sobre o princípio da honra se cumpra com as promessas sobre a sua vida. Honrar pai e mãe, honrar a autoridade, honrar os seus patrões, honrar a sua liderança espiritual, honrar as pessoas, honrar o teu próximo, honrar a Deus sobre todas as coisas. Você que quer afirmar a sua aliança nele, saia do seu lugar e venha. Tu és fiel, Senhor, e eu quero ser fiel a ti também. Vem e diga: eu te louvarei, pois tu és fiel a mim, aleluia. Eu quero te honrar, Senhor, com a ação de sair do meu lugar e dizer: tu és fiel, tu és fiel. O Senhor nunca me deixou, tu és fiel. Minha fé está em Cristo. Afirme a sua aliança no Senhor. Você que quer afirmar essa aliança, a minha fé está em Cristo, porque o Senhor nunca me deixou, porque tu és fiel comigo. Saia do seu lugar e venha honrar ao Senhor. Abraão, sei que